Levítico capítulo 15, verso 25. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver um fluxo de sangue por mais tempo que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundície será imunda, como nos dias da sua separação. Toda cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda coisa sobre a que se assentar será imunda, conforme a imundície da sua separação. E qualquer que as tocar será imunda, portanto, lavará suas vestes, se banhará com a água e será imundo até a tarde. Amém. Agora vá comigo, por favor, para Lucas, no capítulo 8, verso 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus recursos, e por nenhum deles pudera ser curada. Chegando por trás de Jesus, tocou na barra das suas vestes, e logo se estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, que estava com ele: mestre, a multidão te aperta, te oprime, e tu perguntas: quem é que me tocou? Disse-lhe Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Um pouquinho à frente, Romanos, capítulo 10, verso 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração que faço a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque eu, Paulo, lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque a finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer as coisas da lei viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas no teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer lá do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para tornar a trazer de entre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés daqueles que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Queridos, hoje eu tive uma experiência interessante, já passei por coisas parecidas antes, mas quero começar a mensagem contando. Terminando a escola dominical, um pouco antes, uma senhora adentrou o templo, sentou ali atrás. Nunca vi essa senhora. Eu não tenho uma lembrança muito clara de todas as pessoas que passam pela igreja, mas quando vem a gente sabe que já viu aquela pessoa, não sabe nome, não sabe de onde é, mas a gente se lembra. E essa eu nunca tinha visto, não me lembrei dela. Ela sentou ali atrás. No final do culto ela pediu para conversar comigo.
Eu disse, eu vou despedir das pessoas e volto para conversar com a senhora. Despedi das pessoas, voltei, disse para ela, pois não. Ela olhou para mim sentada no banco, do lado da irmã Antônia, e disse, o senhor pode sentar aqui? Eu falei, posso. E ela disse, olha, eu vim aqui, eu estou indo em todas as igrejas evangélicas pedindo um dinheiro. Caiu um muro e eu quero pedir para ajudar a reconstruir esse muro. E vou até mostrar para a senhora a fotografia do muro. Mas eu disse para ela de uma forma muito clara, e eu vou dizer para os irmãos também, nós não temos o hábito de dar dinheiro para as pessoas porque elas estão com esses problemas. Eu disse para ela por quê? Porque primeiro nós ajudamos os de casa antes de ajudar os de fora, é um princípio bíblico. A gente primeiro dá o pão para os filhos, depois a gente alimenta os cachorrinhos. Jesus nos ensinou isso, sem chamar ninguém de cachorro, mas é uma ordem. Então temos pessoas na igreja que precisam ser socorridas, nossa atenção primeiro é para ela. Segundo, hoje nós temos pessoas passando por problemas muito difíceis, muita gente, pessoas que perderam suas casas em Brumadinho, pessoas que saíram correndo de macacos ontem à noite, aqui pertinho, pelo risco do rompimento de outra barragem, Raposos, Nova Lima, ainda há pouco Barão de Cocais, sem contar as pessoas que com as enchentes que acontecem regularmente no período de chuvas, também perdem os seus bens. Eu disse, olha, se eu for fazer isso, eu vou ter uma fila aqui, toda hora vai ter alguém. Então nós temos um princípio, nós ensinamos as pessoas a buscar em Deus. E aí eu fiquei pensando, por que a gente vem à igreja? Por que a gente separa um tempo para vir à igreja? É porque em Deus existe a solução. E ela disse, eu fui a várias igrejas, estou pedindo em várias igrejas. Ou seja, ela não é de nenhuma igreja. Ela não está interessada na fé. Ela não está interessada em Jesus. Não sei de que religião é, não sei se é evangélica ou não é. Eu sei que ela, na cabeça dela, resolveu que ela ia resolver o problema, pedindo. E é tão interessante porque a natureza humana, ela é contrária a Deus. Ela olha para a igreja e muitas pessoas, e às vezes até da congregação, e dizem, a igreja vai me dar uma solução, vai me dar uma ajuda, mas que seja uma ajuda que passa pelo meu lado racional, que seja a minha receita, que seja do jeito que eu acho que tem que ser. Nós lemos um texto que fala de uma mulher que durante 12 anos ela tentou resolver os problemas dela com dinheiro. É engraçado porque essa dona chega aqui e me pede dinheiro, e Deus não falou ao meu coração para que desse a ela. Já aconteceu de pessoas entrarem e antes ela me falar, Deus dizer, dá o que ela pede. Pastora Anísia deve lembrar disso, uma senhora que tinha o corpo em bichos, ela quis me mostrar, eu não quis ver. Antes que eu falasse com ela, Deus disse, entrega o que ela pedir. Mas nesse caso Deus não falou nada, e eu não vou fazer nada que Ele não me diga. Essa mulher que nós lemos em Lucas, durante 12 anos a Bíblia diz que ela gastou todos os seus recursos com os médicos, indo de mal a pior. Sabe por quê? Porque o Deus deste mundo é o dinheiro. O Deus deste mundo é o dinheiro porque Ele abre portas, porque Ele traz amigos, porque Ele traz amores, porque Ele resolve problemas, supre necessidades. Quem está por trás do Deus deste mundo, do amor ao dinheiro, é o diabo. Mas as pessoas querem, antes de tudo, ter certeza de que com os recursos humanos vão resolver os seus problemas. Então, se eu tenho um problema, antes de pensar em Deus, eu penso, quem é que vai me ajudar? Eu penso, qual é o valor que eu preciso para resolver o meu problema? Então tá, o seu muro caiu. Eu te dou um dinheiro, o outro dá um dinheiro, o outro dá um dinheiro, você constrói um muro. E na chuva que vier, daqui a pouco? Quando cair o telhado? E quando desbarrancar o resto do terreno? Vai voltar e vai pedir? Como é que nós vamos vivendo as nossas vidas também? Não é assim muitas vezes, administrando os nossos problemas de tal maneira que eles não se resolvem, mas eles vão ficando na nossa vida? Essa mulher, no primeiro ano, ela gastou parte do seu dinheiro e foi de mal a pior. No segundo, no terceiro, no quarto, no 11º, 12º, tudo o que ela fazia dava em nada.
Tudo que ela fazia com que o problema retornasse e retornasse mais forte. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos chamados a entender o Evangelho. Por que é que eu venho à igreja? Por que é que eu devo ter uma fé em Deus? Por que é que eu devo cultuar a Deus? Essa é a grande pergunta que tem que nortear a minha vida. No texto de Levítico, nós vimos que as mulheres que tinham um fluxo de sangue, para além da menstruação, elas deveriam, durante todo o tempo desse fluxo de sangue, permanecer separadas. Elas não podiam tocar em ninguém, elas não podiam se relacionar com ninguém, ninguém podia se relacionar com elas. Se elas tocassem num copo, aquele copo era imundo, ninguém podia pegar. Se elas sentassem num lugar, ninguém podia sentar do lado, porque aquilo era imundo. Durante 12 anos, aquela mulher ficou prisioneira da sua doença. Durante 12 anos ela ficou quase que incomunicável, não tinha amor, não tinha família, não tinha amigos, ninguém podia por força da lei chegar perto dela. Mas ela continuou gastando tudo o que tinha, todo o dinheiro que tinha, confiando que o dinheiro ia resolver. Quantas vezes você tem um problema, eu tenho um problema, e a gente começa a administrar o problema, e ele não se resolve, ele vai permanecendo da vida da gente, e você gasta tempo, e você gasta sua energia, e você gasta seu dinheiro, e você gasta o seu trabalho, e entra ano, sai ano, e o problema é o mesmo, e você está morando na casa dos outros, e você está morando de favor, e você é humilhado, e você não tem o que comer, e você está com as contas atrasadas, e a doença chega, e o filho vai para um caminho ruim, o outro mexe com as drogas, e você continua ali tentando resolver, e você começa a buscar recursos com os amigos, e você começa a buscar a ajuda do médico, e você começa a pedir dinheiro emprestado, e a sua vida não se resolve. Você vem à igreja, mas a sua vida não se resolve, porque não é ouvir a igreja, é o que eu vou fazer na igreja. Essa senhora, ela entrou na casa do Senhor e não procurou o Senhor. Essa senhora ouviu toda uma mensagem de escola dominical e ela não falou de Jesus um único minuto. Essa senhora se assentou e disse para mim: o senhor pode me dar dinheiro, mas ela não teve coragem de dizer: o senhor pode fazer uma oração por mim? O senhor pode ler um texto bíblico? O senhor pode orar pela fotografia do muro caído? Ela só queria uma coisa: eu vou à casa do Senhor porque aquele povo é obrigado a me dar alguma coisa, porque eles falam de amor. O que ela queria era marionetar, o que ela queria era usar da palavra, usar da igreja, usar da fé em benefício próprio. Mas às vezes até a gente que é da igreja faz isso. Sabe, irmãos, estudando o Salmo 35 já há algumas semanas, tem um texto encantador que diz: o Senhor que ama a prosperidade dos seus servos seja engrandecido. Tem uma declaração muito poderosa: Deus ama a prosperidade dos seus servos. Tem um outro que não está nesse salmo, que diz: Deus não tem prazer na morte nem do ímpio. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém, mas Deus tem prazer em que os seus servos prosperem, que os seus servos vençam, que os seus servos tenham a vitória em cada área da sua vida. Mas isso é para aquele que o serve. Então a pergunta que eu disse que é importante: o que é que eu venho fazer na igreja? Eu venho aliviar a minha consciência, fazer um descarrego de consciência. Eu sou crente, domingo à noite eu tenho que estar na igreja, mas chego aqui e estou preocupado com a conta que eu tenho que pagar, com o namorado que não me ligou, com o pastor que prega demais, com o louvor que não é o que eu gosto. Eu sou da igreja, mas no domingo eu não vou porque choveu, porque chegou visita. E aí a grande pergunta é: você serve? Vem à igreja para dormir? Tem gente que vem à igreja para dormir. É impressionante. Tem gente que vem à igreja para sentar lá atrás. O que é que você vem fazer na igreja? Essa dona veio na igreja pedir dinheiro. Essa dona que nós lemos aqui, ela estava se ocupando muito da sua enfermidade, tentando resolver com os recursos humanos. E a Bíblia diz: e ela ia de mal a pior. O que é que eu devo fazer na casa do Senhor? Vou te falar uma coisa: a casa do Senhor para mim
é a casa que honra a Jesus Cristo como único Salvador, como Filho de Deus, como aquele que nasceu de uma virgem, como aquele que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, como aquele que recebeu todo o poder no céu e na terra, como aquele que voltará porque Ele prometeu, como aquele que ressuscitará os mortos porque Ele prometeu. Então a casa do Senhor é a casa onde eu terei um encontro com Jesus. Eu preciso vir à igreja não para pedir dinheiro, não para dar satisfação à minha consciência de que se eu confesso que sou crente, tenho que estar na igreja. Eu não devo vir à igreja porque o pastor prega do jeito que eu gosto, ou porque o louvor canta do jeito que eu gosto, mas eu tenho que vir à igreja com um único propósito: eu preciso ter um encontro com Jesus. Essa mulher durante 12 anos ficou imunda. Nós lemos lá em Levítico capítulo 15, durante 12 anos ela ficou afastada, durante 12 anos ela não tinha contato com ninguém, ela amargou derrota em cima de derrota, mas um dia ela ouviu falar que Jesus passaria por ali, e eu imagino, a Bíblia não conta que ela perguntou: quem é Jesus? E as pessoas disseram: Ele é o Messias, aquele que Israel estava esperando. O Messias chegou e Ele é Jesus de Nazaré. E ela deve ter feito uma pergunta: como você que está me contando isso sabe? E alguém disse: Ele ressuscitou a Lázaro, Ele purificou leprosos, Ele multiplicou pão e alimentou 2 vezes uma grande multidão em cada uma delas, Ele andou sobre as águas, Ele deu uma ordem e o vento parou e o mar se aquietou. E quando essas histórias que foram contadas a ela, quando ela ouviu, ela permitiu que a fé inundasse o coração dela. Ela começou a entender que aquele que diz ao vento e ao mar: acalma-te, e o mar se acalma e o vento se acalma, tem realmente poder. Quando ela ouviu falar que ele deu uma ordem àquele que já estava morto há 4 dias, dizendo: Lázaro, sai para fora, e aquele que fora morto saiu completamente amarrado, porque ele estava envolvido em faixas, ela disse: Ele pode resolver o meu problema de 12 anos. Aquilo que os médicos não puderam, mas levaram todo o meu dinheiro. O dinheiro não pode e não pôde resolver o meu problema, mas eu sei que se eu apenas tocar nele, Ele não precisa parar e falar comigo, Ele não precisa pôr a mão na minha cabeça, mas eu preciso ter um encontro com Ele, eu preciso chegar perto dEle, eu preciso colocar minha mão nele, porque eu sei que o que Ele fez na vida de Lázaro, Ele vai fazer na minha vida. Ele vai me tirar dessa morte de 12 anos, eu vou chegar por trás dele. Irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós lemos em Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que é que eu venho fazer na igreja? Eu venho ouvir a palavra de Deus. Para que eu venho ouvir a palavra de Deus? Para que ela se torne poder de Deus na minha vida, para que ela se torne um furacão de Deus dentro de mim, para que eu possa olhar para os muros caídos e dizer: eu não vou levantar o muro no lugar onde o terreno cede, eu vou mudar desse lugar, em nome de Jesus, porque eu ouvi falar na escola dominical que esse Jesus é maravilhoso e Ele vai me tirar desse lugar. Sabe, irmãos, glória a Deus, eu fico muito pasmo quando as pessoas ficam comentando na época de chuva que lá no Rio de Janeiro desbarrancou um pedaço da montanha e matou alguém, que em São Paulo, com a chuva, carros foram levados, porque eu sei que isso vai acontecer todo ano. Óbvio, não precisa ser um gênio para saber disso. Impermeabilizaram o chão, a terra não bebe água, a água tem que escorrer, ela vai para os lugares mais baixos, e quando ela se acumula nos lugares altos, ela desce com muita força, levando tudo que está pela frente. Então, se no primeiro ano eu tive um problema, e eu olho com a sabedoria de Deus e digo: isso vai acontecer o ano que vem, eu vou pedir a Deus recursos para eu construir a casa de novo no lugar onde caiu uma vez? Ela vai cair outra vez? Eu tenho que dizer: Deus, me tira desse lugar. Mas eu não posso chegar na casa do Senhor dizendo: me dá dinheiro para eu construir o meu muro. Eu posso até ganhar um dinheiro para construir o meu muro,
mas eu chego na casa do Senhor para ter um encontro com Jesus Cristo. Sabe, gente, existe uma coisa chamada terceiro setor. O terceiro setor são organizações não ligadas ao governo, que também não têm fins lucrativos, mas que operam com lucro. Nada opera sem lucro. O terceiro setor, ele tem sido visto como aquele que vai resolver os problemas que o primeiro setor tem a obrigação de resolver. Quando você abre a Constituição, e eu gostaria muito, de um dia poder dizer, vamos todos abrir a nossa Constituição, página tal, capítulo 5º, direitos das pessoas. Veja aí, o Estado tem a obrigação de te dar moradia. O Estado tem a obrigação de te dar saúde. O Estado tem a obrigação de te dar segurança. O Estado tem a obrigação de te dar educação. Mas o Estado não dá. E sobra para o terceiro setor. E a gente acha isso supernatural. Só que enquanto eu acho isso natural, o dinheiro está em malas e caixas, em milhões, nas mãos dos outros. E aí a gente diz, vou na igreja pedir que me deem uma ajuda para construir o meu muro, para construir a minha casa, para sei lá. Não, irmãos, posso até receber isso lá, mas a casa do Senhor é casa de milagre. O Senhor Jesus disse a minha casa, e Ele não disse na pessoa dele, de Jesus, mas em outro texto Ele vai dizer, a minha casa será chamada casa de oração. A segunda coisa que eu faço quando venho à igreja, eu venho orar. Primeiro eu venho ter um encontro com Jesus, eu saio de casa para ter um encontro com Jesus. Eu estou indo à igreja, o que é que você vai fazer? Eu vou cantar, eu vou pregar. Não, irmãos. Sabe, eu estava aqui enquanto a Márcia cantava e os irmãos cantavam, eu estava aqui e eu comecei a bailar com o Senhor, e estava orando dizendo, Deus, eu preciso ter um encontro com o Senhor, eu quero ter um encontro pessoal com o Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu comecei a ver quantas coisas eu ainda erro, quantas coisas eu já mudei, quantas coisas eu melhorei, mas quantas ainda estão faltando. Hoje eu disse, saí ontem com o irmãozinho Tiago, viajamos juntos, fomos pedalar longe, e pedalamos e voltamos, e eu disse, Tiago, como é que eu dirijo? Ele disse, só dirige calmo. Verdade, dirijo entre 80 e 90, com chuva reduzo. Aí a Sandra lá fora deu esse mesmo riso que ela está dando agora e falou assim, pastor, o senhor mudou, porque eu já rodei com o senhor corria muito. Falei, é verdade. E quando eu olho para trás, eu vejo quanta misericórdia Deus teve de mim e da minha casa, porque eu abusava e eu corria. E eu disse para ela, os anos trouxeram para mim a sabedoria. Sabe o que os anos trouxeram para mim? Que na casa do Senhor eu tenho que ter um encontro com Jesus, porque é Ele que resolve os meus problemas. Ele pode até usar o dinheiro, Ele pode até usar um irmão, Ele pode até usar a igreja, mas é Ele que resolve os meus problemas. Sabe de uma coisa? Aquele moço que está sentado ali, e é feio apontar para os outros, mas para a glória de Deus eu vou apontar aquele ali, e ele me corrija se eu estiver mentindo. Recebeu um diagnóstico de que a filhinha dele nasceria com síndrome de Down. Fizeram os exames, e não foi um laboratório chifrinho não, foi Unimed? Unimed, pela Unimed. A menina nasceria com síndrome de Down, mas ele veio à casa do Senhor e pediu dinheiro para que ela tomasse uma injeção que não deixa o Down acontecer. Foi isso? Não? O que você veio buscar na casa do Senhor? Pastor, ore por mim. E eu orei por ele, e a pastora Simone orou por ele, e a igreja orou por ele, e o grupo de orações orou por ele. Sabe o que aconteceu? A menina nasceu sem síndrome de Down. Sabe por que? Glória a Deus. Porque na casa do Senhor a gente busca primeiro Jesus. Porque eu não devo me enganar, eu devo buscar primeiro o Senhor. Mas a segunda coisa que eu tenho que encontrar na casa do Senhor é um lugar de oração. Irmãos, não vou deixar ninguém me fazer de bobo, tentando usar a misericórdia. Ele é obrigado a ter misericórdia porque ele é crente, porque aquilo é uma igreja evangélica, e lá eu vou conseguir. Venha aqui e ponha o seu nome na caixa de oração. Venha aqui e peça ao Senhor Jesus o milagre. Venha aqui e mostre que você está na brecha, dizendo, Jesus, eu preciso tocar no Senhor. Se eu apenas tocar no Senhor, esse fluxo de sangue, esse muro, tudo isso que está acontecendo vai mudar. Sabe por quê? Porque na casa do Senhor tem milagre.
Kleber Lucas tem uma música que ele diz, não é, que os mortos se levantam e dão glória a Deus, os doentes são curados. Sabe onde Jesus passa, como diz a bispa Sônia, as panelas ficam cheias, porque ele vai enchendo a vida da gente. Nós lemos um outro texto, em que Paulo vai explicar uma coisa muito interessante. Eu quero que você preste atenção, Felipe. Paulo diz assim: com respeito aos meus irmãos, os judeus, Paulo é judeu, eu dou a eles testemunho, eles têm zelo de Deus, são zelosos, tentam ser cuidadosos em tudo que fazem, mas tem uma coisa, eles têm zelo sem entendimento, é um zelo sem inteligência, porque, querendo estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Chegaram para Deus dizendo: nós vamos fazer tudo direitinho, mas do nosso jeito, não do seu. Sabe quem tem a obrigação de reconstruir o muro? Quem tinha a obrigação de não deixar o muro cair? O Estado. Sabe quem é que tinha a obrigação de não deixar essa barragem lá em Brumadinho estourar? O Estado. Antes da Vale tinha que ser o Estado, porque foi o Estado que deu a autorização para que ela fosse construída. O Estado tinha que fiscalizar. Agora, eu e você estamos no mesmo perigo de quem mora nessas cidades, porque se estourar, aquilo chega em outros lugares onde eu posso estar e você pode estar. A gente nem sabe que está na rota de uma enchente de rejeitos. Você está trabalhando e aquilo anda quilômetros, com alturas de 15 metros, 20 metros, 10 metros, engolindo tudo que está pelo caminho. Minas Gerais tem mais de 400, o Brasil tem 24 mil. Nós todos estamos debaixo do mesmo perigo. Nossos filhos estão debaixo do mesmo perigo. Porque quem tinha a obrigação de fazer não fez. O Estado. Mas quem é o Estado? Aqueles que estão investidos de poder, aqueles que tomaram decisões, aqueles que assinaram documentos, aqueles que disseram pode construir, aqueles que não foram lá fiscalizar. Não é a igreja que tem a obrigação de fazer isso, a igreja tem uma única obrigação: ide por toda a terra e anunciai o Evangelho. E aí Paulo diz: esses judeus estabeleceram a sua própria justiça. Sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto uma igreja negligente. Eu tenho visto gente que diz assim: você não pode fazer tatuagem. E aí eu fico pensando, o texto de Romanos capítulo 10 diz: se com a tua boca confessares a Jesus como seu Salvador, e no seu coração você crê que Deus realmente o ressuscitou dos mortos, será salvo. A salvação vem pela fé. O capítulo 10 diz que não vem daquilo que eu desenho na minha pele, vem da fé que eu tenho. Eu creio nele, ele é o meu Salvador, ele morreu na cruz por mim, eu vou me submeter a isso, eu então serei salvo do poder que o pecado tem de matar, porque o pecado mata. O salário do pecado é a morte. Quem anda em pecado não terá parte no reino de Deus, não entrará na salvação de Deus, porque rejeita a salvação que vem de Deus. Aquela mulher, ela não chega para Jesus, atrás de Jesus, dizendo assim: peraí, deixa eu ver, eu tenho alguma tatuagem? Não tenho. Ela diz apenas: eu vou tocar nele, eu tenho certeza, eu tenho fé, quando eu tocar nele, eu serei curada. Quando eu tocar nele, o milagre vai me alcançar. Quando eu tocar nele. Sabe, irmãos, o que a igreja tem que fazer? Deixar de ser fiscal da vida dos outros. A igreja precisa anunciar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele salva aquele que crê. A salvação vem pela fé. E Paulo diz: como é que as pessoas vão crer se elas não ouvirem? O que é que nós temos pregado? Meu amigo querido, que eu não vejo há muito tempo, pastor Edmundo Félix, abriu um trabalho aqui no final da Pedro II há uns anos atrás, e um trabalho maravilhoso. Um empresário grande lá da igreja resolveu doar cestas básicas, e ali onde tem a Avenida Tancredo Neves, aquilo ali era uma favela.
E ele alugou um galpão ali, o pastor Edmundo alugou um galpão ali, e ele colocou uma grande placa, trabalho da igreja tal, a igreja dele, e nós vamos dar às pessoas carentes uma cesta básica. Irmãos, ficava assim, não tinha lugar para a gente sentar, ficava lotada. No final do culto, porque ele dava a cesta básica no final do culto, se desse no início do culto, a igreja ficava vazia, as pessoas ficavam lá e saíam com as suas cestinhas. Outro domingo, mesma coisa, mas um dia aquele irmão que doava as cestas, empresário rico, disse: olha, eu sou rico, mas eu não dou conta mais, tem sido caro para mim, tinha sido um voto, já paguei o voto e agora eu não dou mais. O pastor disse: bom, então agora o povo já conhece Jesus. Irmãos, e ele fez o culto e o povo estava lá, a igreja cheia. No final do culto ele deu a bênção: vão em paz, que o Senhor vos abençoe. Alguém disse: pastor, e a cesta? Ele disse: não tem mais, irmãos, agora a gente não tem mais cesta, a gente vai falar só de Jesus. E as pessoas começaram e foram embora. No outro domingo ele voltou, abriu a igreja. Cadê o povo? Uma meia dúzia apareceu para ver se naquele domingo ainda tinha, a maioria não veio. Hoje tem cesta, pastor? Não, irmãos, hoje a gente só tem Jesus, a palavra que é maravilhosa. Todo mundo foi embora. E sabe o que o pastor fez? Fechou a igreja. Igreja não é lugar de substituir a obrigação que o Estado tem de fazer essas coisas acontecerem. A igreja tem uma única obrigação: anunciar Jesus Cristo como aquele que faz milagre. Quem fez a sua menina não nascer com síndrome de Down não foi dinheiro, foi o poder do Espírito Santo mediante a palavra de Deus que anuncia Jesus. Você creu em Jesus, a Luana creu em Jesus, a Luana chorou, nós oramos e Deus ouviu a nossa oração e Deus fez o milagre acontecer. A igreja é o lugar onde a sua fé é despertada, e Paulo vai dizer em Romanos: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A igreja então tem uma terceira função. A primeira é ter um encontro com Jesus, a segunda é um lugar de oração, e a terceira, meu irmão, é onde a gente recebe a palavra de Deus. Sabe o que a igreja tem que dar? A igreja tem que dar a palavra de Deus. Sabe o que a igreja tem que dar? Jesus na forma da palavra. A igreja tem que levar você a viver a mesma experiência que aquela mulher viveu. A palavra chega no seu coração e ela começa a fermentar. Alguém aqui sabe fazer pão? Quem sabe fazer pão? Muito bem. Você pega a farinha, você pega a água, você faz a massa e mistura o fermento. Não é assim? Junta ali, põe o sal, e vai deixar essa massa descansar. A massa fica ali quietinha. Irmãos, você adicionou a ela uma coisa chamada fermento. E o fermento começa a atuar, Eduardo. E aquela massa começa a crescer, e aquela massa começa a crescer, e ela duplica de tamanho, ela triplica de tamanho. Não é assim, Solange? Não é assim, minha irmã? A massa aumenta. Deixa eu te falar uma coisa aqui em nome do Senhor Jesus. Eu tenho de Deus uma palavra para você nessa noite. A palavra que eu estou pregando é um fermento, para que você misture na sua luta, para que você misture na parte mais difícil da sua vida. Você vai apenas colocar isso lá. Como aquela mulher, quando ela ouviu falar que Jesus estava passando, quando ela ouviu falar que Jesus havia feito milagres, aquela palavra entrou nela e ela começou a orar. E quando a palavra que já estava nela, na oração, virou fermento do Espírito Santo e cresceu, ela não se conteve e ela disse: eu vou ter um encontro com Jesus. E aquela mulher que durante 12 anos estava numa perda de sangue, anêmica, talvez tonta, ela saiu andando e havia uma multidão ao redor de Jesus, mas a fé fez com que ela chegasse até ele. E quando ela põe a mão na roupa dele, instantaneamente o milagre aconteceu. Eu profetizo em nome de Jesus nessa noite, que esse problema que está consumindo a sua energia, sabe, essa legalidade que o diabo ganhou talvez na sua vida, talvez a dor dessa tragédia que você viveu, talvez essa falta de recurso que está sendo humilhante na sua vida, com essa palavra que eu estou te dando e dizendo é Jesus Cristo, e aqui nessa igreja você vai encontrar a palavra que diz: Jesus tem poder para mudar a sua vida.
receba Jesus e confesse como seu Salvador, como seu Salvador, como seu Salvador, e Ele vai te salvar não apenas para a vida eterna, mas Ele vai tirar você desse problema. Deixe essa palavra fermentar no seu coração. Volta para casa como aquela mulher que disse: se eu tão somente tocar nele, diga no seu coração: eu vou tocar nele pela fé, eu vou tocar nele de madrugada orando, eu vou tocar nele de manhã orando. É muito, muito poderoso o nome de Jesus. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Eu fico pensando se aquela dona tivesse entrado aqui, sentado ali atrás, e no final, ao conversar comigo, ela tivesse dito: eu vim aqui na esperança que Jesus me deu uma solução. Eu tenho certeza que ela não precisaria ir de porta em porta pedindo dinheiro, porque o milagre alcançaria a vida dela, porque ela teria um encontro com Jesus através da oração e da palavra pregada, e a vida dela mudaria para sempre, porque Ele mudou a minha vida. Ele mudou a vida da filha desse moço. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar a sua vida, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A casa do Senhor é um lugar onde a gente vem ter um encontro com Jesus, é um lugar onde a gente vai encontrar oração, e é um lugar onde a gente vai ter a palavra de Deus. Fora isso, mais nada. É isso que a gente encontra aqui. E para a gente concluir, como é que você se prepara para encontrar alguém importante? Irmãos, ontem eu saí para pedalar. Para mim isso é muito importante. Faz toda a diferença na minha vida. Enquanto eu estava aqui, bailando no Espírito, eu estava orando e dizendo ao Senhor: Tiago, oh Deus, obrigado pelo pedal de ontem. Obrigado por tanto barro, por tanta chuva, por toda aquela subida. Obrigado, Senhor, pelos quilômetros que nós rodamos. Porque para mim isso é muito importante. Para mim faz toda a diferença. Sabe como é que eu me preparei, irmãos? Eu preparei o meu equipamento, eu vesti a roupa adequada, eu separei o sábado e eu acordei às 5:30 da manhã. Às 6:30 eu estava aqui na porta com o Tiago. Viajamos para longe. Eu me preparei. Eu levei um lanche para a hora que a gente parasse para comer. Como é que você se prepara para um encontro com o namorado, com a namorada? Você se banha, se perfuma, veste a melhor roupa, faz a barba. Como é que você se prepara para ir ao dentista? No mínimo você escova os dentes e passa o fio dental. No mínimo. Como é que você se prepara para vir à igreja? Eu vou lá e vou dizer assim: olha aqui, meu muro caiu, me dá um dinheiro. Espera aí, tenho cara de Estado? Isso aqui está escrito construtora, está escrito ali igreja. Pastor, mas o senhor não tem dó? Tenho, muita. Tenho, mas tenho consciência de que ele disse que esse é um lugar para ter um encontro com Jesus, para ter oração e para ter a palavra de Deus. Porque isso muda a sua vida e você não volta aqui de novo e não vai, porque o seu problema vai ser resolvido. E a sua vida nunca mais será a mesma. Como é que você se prepara para vir à igreja? Irmãos, pensem nisso em nome de Jesus e deixa Jesus mudar a sua vida. Fique de pé, por favor.